Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, Bibliologia 3. Nós estamos estudando todos os livros do Novo Testamento. Esta matéria está no módulo 3. Se você já tem o nosso material didático, você pode acompanhar esta matéria no módulo 3. E se você não tem, no final da aula eu ensino como adquirir. Mas chega de moleza, vamos trabalhar mais um pouquinho? Bibliologia 3, epístolas apostólicas e eclesiásticas. Neste particular, esta carta, ela não vem na sequência, ela não vem depois de Tessalonicenses, ou a segunda carta aos Tessalonicenses que Paulo escreveu. Na Bíblia ela vem depois das cartas pastorais. Mas, como ela é dirigida a um povo, então aos hebreus, nós vamos estudar esta epístola agora, tá? Mas não é essa sequência na Bíblia, tá bom? Vamos para o título, como sempre. Olha aí na tela. Título: Hebreus. Foi escrita aos judeus cristãos que, tendo deixado o judaísmo, estavam sendo perseguidos por seus patrícios. A carta faz que os irmãos entendam que os velhos rituais do judaísmo não tinham mais necessidade, pois Cristo cumprira todo o propósito da lei. Seu título é Pros Hebraios, ou seja, aos hebreus. Muito bem. Então veja, alguns dizem que foi Paulo que escreveu esta carta, mas nós não podemos afirmar. Condições ele tinha. Nós já aprendemos que dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Se ele escreveu aos hebreus, ele escreveu mais do que 50%. Mas como não tem nenhuma referência, nenhuma indicação que seja ele o escritor, então nós falamos autor desconhecido, tá bom? Como ela é dirigida aos judeus, é um povo específico, então eu coloquei na sequência das cartas locais, mas na Bíblia ela vem depois das epístolas pastorais. Depois você vai entender mais na frente, tá bom? Vamos para a autoria, já comentei, mas vamos ver o que o nosso módulo diz. Olha aí. Embora alguns dediquem a maioria da epístola ao apóstolo Paulo, a obra permanece como um livro anônimo. Alguns atribuem a autoria a Barnabé, outros a Lucas e outros ainda a Clemente, aqueles que preferiram o anonimato. A linguagem do texto, no entanto, indica que foi escrita por Paulo, mas ninguém sabe ao certo, tá vendo? Então, não tem como afirmar. Eu já vi uma Bíblia que veio escrito Epístola de Paulo aos Hebreus. Eu já vi. Alguns preferem assim, mas não podemos garantir, tá bom? Então é melhor ficar na condição de autor desconhecido, que não muda nada, né? Ela continua sendo inspirada por Deus, porque o autor é Deus, na verdade, né? É o Espírito Santo. O escritor que é desconhecido, a verdade é essa, tá bom? Vamos ver o conteúdo da carta? Olha aí na tela, vou expandir para você. Conteúdo. É enfatizada a superioridade de Cristo com relação aos profetas do Antigo Testamento. Cristo é superior aos anjos, porque ele é Deus. Os judeus convertidos ao cristianismo deveriam atentar diligentemente para esta salvação presenteada por Cristo, tendo o cuidado de não negligenciá-la. Jesus é superior, pois sua encarnação e sua morte na cruz do Calvário foram necessárias para que muitos fossem conduzidos à glória. As obras e a pessoa de Cristo são superiores às obras e à pessoa de Moisés.
os irmãos judeus não deveriam se tornar incrédulos quanto à supremacia de Cristo, endurecendo seus corações a este assunto. As qualidades do sacerdócio de Cristo são superiores ao ministério de Arão e ao ministério sacerdotal de Melquisedeque. Parece que eles não queriam ouvir os conselhos de Deus, pois estavam se importando demais com as questões de menos importância. Precisavam ser mais crescidos na fé. A antiga aliança é inferior à nova aliança em Cristo Jesus. Os irmãos deveriam aproximar-se de Deus, conservando a esperança da fé. Então, são advertidos para que não recuassem, tá bom? Muito bem, então está aí o conteúdo, um resumo, como eu digo sempre, você deve pegar esse resumo, dá um pause aí você vai lendo a epístola, vai lendo e vai acompanhando pelo resumo. Isso vai te ajudar bastante no entendimento desta carta. Esta carta é maravilhosa, mostra bastante também a divindade de Cristo. Vale a pena ler aos Hebreus. Agora vamos ver a relação, esta é bem relacionada com o Antigo Testamento. Vamos ver, olha aí na tela, a relação desta carta com o Antigo Testamento. O domínio eterno de Cristo, está no primeiro capítulo, verso 8 e 9, conferir com Salmos 45, versos 6 e 7. Cristo, por causa da sua encarnação, foi feito um pouco menor que os anjos. Capítulo 2, versos de 6 a 8, conferir com Salmos 8, de 4 a 6. Não deveriam endurecer o coração. 13 e 15, conferir com Salmos 95, versos 7 e 8. Arão é chamado por Deus. 5 e 4, conferir com Êxodo 28 e 1. As leis devem ser gravadas no coração. Capítulo 10, versos 16 e 17, conferir com Jeremias 31, 33 e 34. Advertências para que não menosprezem a correção. Capítulo 12, versos de 5 a 6, conferir com Provérbios 3, 11 e 12. Tá vendo que relação? Só ir conferindo. Precisa sempre na aula com a Bíblia em mãos, sempre de preferência a Bíblia apologética com os apócrifos, que é publicada pela nossa instituição, e sempre conferindo para ir desenvolvendo, para aprender a manusear bem a palavra da verdade, tá bom? Na próxima aula, então, nós vamos entrar nas cartas que Paulo escreveu para pastores, chamadas de epístolas ou cartas pastorais. Não vai perder a próxima aula. E fica como dever de casa aí o estudo desta epístola aos Hebreus, ok? Estou indo embora. O site. O site é o www.icp.com.br. Olha, todos os cursos com super desconto, 30% de desconto. Vale a pena conferir. www.icp.com.br. E tem assuntos lá também gratuitos. Você pode ler, baixar, imprimir à vontade. É para abençoar a sua vida, tá bom? www.icp.com.br. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.